palestra de hoje à noite tem por título A Batalha dos Gigantes. E nós vamos voltar à Bíblia hoje à noite. Nós vamos fazer uma exposição de Apocalipse capítulo 12, o livro de Apocalipse de João. O Apocalipse é a proteção de Deus para os enganos dos últimos dias. Como nós já vimos, o Apocalipse nos diz exatamente quem serão os principais personagens do tempo do fim. Quem vai estar envolvido em produzir estes grandes enganos e como evitá-los. Ele descreve uma enorme luta entre as forças do bem e as forças do mal. Mas é apenas um breve resumo. Os detalhes da guerra são dados nos capítulos antes do capítulo 12 e nos capítulos depois do capítulo 12. Portanto, hoje à noite, nós vamos dar uma olhada na luta e nós vamos nos ater a um ou dois importantes componentes. E nas próximas palestras, nós vamos entrar na complexidade desta questão e vamos ver quem é quem e quem é descrito. Bem, a batalha começou não apenas no Éden, mas antes mesmo disso. Só que em Gênesis 1:27 está escrito: assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Esta é uma fantástica nova criação com a qual Deus forma seres que são macho e fêmea. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Há um plural aqui. Segundo a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda criatura que rasteja sobre a terra. Este é um cenário completamente novo. Completamente novo. Porque aqui Deus está criando uma ordem de seres que deve ter domínio. Nenhum dos anjos tinha domínio. Nenhum dos anjos foi criado macho e fêmea. Trata-se de uma nova ordem. A Bíblia nos diz claramente que os anjos não são como nós. E por que Deus faria algo assim? Vejam, Deus estava criando uma nova ordem de seres capazes de compreender a mente de Deus, até mesmo a sua capacidade de habilidade criativa. Porque, ao produzir a vida e ao nutrir aquela vida, nós podemos aprender a compreender o que significa ter o cuidado amoroso de um Deus que ama. Se nós produzimos filhos neste mundo, nós sabemos que nós temos que plantar uma cerca de proteção ao redor deles. O amor exige isso. E assim, Deus colocou uma sebe de proteção ao redor da sua criação. E essa sebe é chamada de mandamentos de Deus. Mas Deus foi mal compreendido no nível da sua criação, porque eles creram que eles agora estavam sujeitos a regras, embora agora eles fossem os seus seres exaltados. E assim surgiu esta batalha. Qual foi a resposta de Deus? Uma resposta parcial para este problema. A resposta parcial em relação a este problema foi criar uma nova ordem de seres. E Deus os abençoou e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai. Ele jamais tinha dito isso para um anjo. E enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio. Ele tampouco tinha dito isso para um anjo. Deus é o único que tem domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre cada criatura que se move sobre a terra. Gênesis 1:26-28. E da terra o Senhor Deus fez crescer todo tipo de árvore que é agradável aos olhos e boa para servir de alimento. E a árvore da vida também foi colocada no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: vocês podem escolher conhecer o bem e praticar o bem, ou vocês podem escolher o conhecimento do mal e ter tristeza, dor e morte. A escolha é de vocês. Vocês são agentes livres, vocês podem escolher. O maior dom que Deus já deu a alguém em todo o universo é o dom do livre-arbítrio. Porque sem o dom do livre-arbítrio, nós seríamos como robôs. E qualquer tipo de amor que recebêssemos de outra pessoa seria pela força, pela compulsão, através de um programa.
Mas não seria livre-arbítrio, e isso faria com que esse amor não tivesse sentido. Mas a natureza da escolha requer que nós possamos, de fato, escolher. Isso significa que nós podemos escolher contra Deus. E esse foi um risco que Deus correu. Ele não considerou isso de maneira leviana. Ele estava preparado para morrer por isso. Agora, a serpente era o mais sutil de todas as criaturas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: sim, Deus disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Então, ela questiona a vontade de Deus. Bem, ela continua a fazer isso hoje. Ela é muito boa nisso. Isso é chamado de alta crítica. Podeis comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, e não a tocareis, ou morrereis. Gênesis 3, 2-3. Então, em outras palavras, a morte seria a consequência porque, colocando de forma simples, se você fizer uma última análise disso, você está escolhendo não seguir as exigências de Deus e então você terá sofrimento, confusão, morte, assassinato, doença, enfermidade e todas essas coisas serão trazidas sobre as pessoas no momento em que elas se separam voluntariamente de Deus. Bem, então, esta é a escolha deles, afinal de contas. Adão e Eva escolheram. E eles seguiram não seguir as exigências de Deus. Gênesis 3:24 diz: então ele expulsou o homem, e ele colocou do lado oriental do jardim do Éden um querubim, e a chama de sua espada, que podia se volver para todos os lados, para guardar o caminho até a árvore da vida. Então, o homem foi separado da árvore da vida. Será que ele morreu instantaneamente? Não, ele tinha tanta vitalidade naquele estágio que foi necessário um tempo para que ele morresse. Então, a morte da qual estamos falando não é uma morte física, nós estamos falando de uma morte total. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Não se trata da transição de uma fase para outra, estamos falando de morte, é isso que a Bíblia fala. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e ele morreu. Gênesis 5:5. Ele morreu. Bem, será que Deus abandonou o homem à morte? Não. Ele lhe prometeu uma solução. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, será que Eva ficou encrencada a partir daquele dia? Eva morreu algum tempo depois disso. E agora, quem é que está encrencado? Certamente essa referência não é a Eva. Então quem é a mulher? Bem, daqui a pouco eu vou explicar isso com mais detalhes. Uma mulher na Bíblia, usada no sentido profético, é um símbolo do povo de Deus. E nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Então, quando a Bíblia fala de uma mulher, de uma noiva, trata-se de um símbolo daqueles que são casados com Deus, o seu povo. Assim, em outras palavras, eu colocarei a inimizade entre o povo de Deus e entre a tua semente, isto é, Lúcifer, o povo de Lúcifer, o povo de Satanás e a sua semente, singular, e dela viria a semente que salvaria a humanidade. E aquela semente, diz Paulo, é singular, uma referência a Jesus. E qualquer pessoa que esteja em Jesus pode ter vida eterna através dele. Ele, masculino, a semente, o Salvador, ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então haveria uma guerra entre eles. Agora, a Igreja Católica Romana não gostou da maneira como estava escrito. E em vez de usar o símbolo da mulher como a igreja, mudou para que signifique Maria, que nem estava viva naquela época e que não estaria viva ainda por muito tempo. Então, eles estão dizendo que a serpente teria um reinado livre por bastante tempo, milhares de anos,
o que não faz nenhum sentido para mim. Bem, a Bíblia online do iRhymes diz: eu colocarei inimizades entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça, e tu te deitarás à espera do seu calcanhar. Isso é virar o evangelho inteiro de cabeça para baixo. E isso faz com que outra pessoa seja o Salvador. Então, parece que desde o início houve esse conflito. Assim, em Apocalipse 12, nós pegamos a linha da história e apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol. Estão vendo? Um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, e a lua estava sob os seus pés. Você tem dois símbolos aqui, a lua e o sol. E sobre a cabeça uma coroa com 12 estrelas. O número 12 é significativo. E ela estava grávida, em trabalho de parto, e estava pronta para dar à luz. Agora, o catolicismo faz disso uma frase literal e diz que Maria estava grávida. Mas se você toma esta passagem profeticamente, isso significa que do povo de Deus viria o Messias. É isso que significa. E apareceu outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. Nós já falamos sobre todas estas questões antes. O dragão, nós vamos descobrir, é Satanás, Lúcifer, o anjo caído. As 7 cabeças fazem referência ao que nós vimos no livro de Daniel. A forma como todos os reinos do mundo têm 7 cabeças, se você as liga. Assim, no curso da história, como seria esta batalha? Ora, 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. Portanto, Lúcifer é o verdadeiro governante por trás dos bastidores. Os 10 chifres fazem referência aos reinos. Bem, aqui está este site da Igreja Católica Romana. E nós já o lemos antes, mas só para que a gente tenha a perspectiva aqui. Não é surpresa que a mulher triunfe sobre o dragão vermelho, pois as Escrituras dizem isso mesmo no início. Leiam Gênesis 3,15, que declara: e eu estabelecerei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela vai esmagar a tua cabeça, enquanto tu te deitas em emboscada para lhe pegar o calcanhar. Então, qual é a versão que eles estão citando? Eles estão citando a versão católica romana, certo? Eles estão citando a versão que os jesuítas fizeram da Bíblia. Nem mesmo a Good News Bible, que também é deles, faz uma citação assim. É estranho que eles escolhessem esta versão, mas não é estranho. É compreensível que eles decidam usá-la para substanciar a sua teologia. Eles continuam a dizer, a Maria, a mulher das Escrituras e mãe dos homens. Agora, notem isto, que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis às verdades de Jesus. Bem, isso também é uma distorção do texto, porque não está escrito mesmo isso, mas é uma citação distorcida de Apocalipse 12, 17. Isso é interessante. Então eles aplicam Apocalipse 12, 17 às pessoas que honram Maria e que guardam os mandamentos dela. Será que é basicamente isso que está sendo dito? Bom, a igreja aplica as lindas palavras de Sabedoria 7:26. Ela, o brilho que radia da luz eterna. Ela, o espelho imaculado da majestade de Deus. Ela, a imagem fiel da sua bondade. Agora, quem de fato é a imagem expressa de seu brilho? Jesus. Aqui nós temos um conflito. Nós temos um conflito entre duas ideologias. Porque Maria é cheia de graça, Lucas 1:28. A igreja, conforme a referência que está na tela, confirmou a tradição. Notem a palavra tradição. Eles sabem que não é bíblico. A tradição que considerava Maria como sendo concebida de forma imaculada. Então, a Igreja Católica Romana aplica Apocalipse 12 a Maria. Claro, a referência é também que nós guardamos os mandamentos dela, porque essa é a batalha. O Papa pode modificar a lei divina.
Prompta Biblioteca, artigo 2. E se nós olhamos os 10 mandamentos, assim como eles aparecem na Bíblia, e nós os comparamos com os 10 mandamentos dados pela Igreja Católica Romana, mesmo a sua Bíblia oficial, colocam isso de modo certo. Só no catecismo é que os mandamentos aparecem de forma errada. Os mandamentos originais dados por Deus, tu não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus, tu não terás outros deuses diante de mim, isso é a mesma coisa. O segundo mandamento, tu não farás para ti imagem de escultura, nem qualquer semelhança de qualquer coisa que esteja no céu ou na terra, não te inclinarás diante delas, etc, etc, etc. Esse mandamento se foi, desapareceu do catecismo romano. Assim, o terceiro mandamento, tu não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, se tornou para eles o segundo mandamento. Estão percebendo? Lembra-te do dia de sábado, santifica o dia de sábado, é agora o terceiro mandamento, quando antes era o quarto. E isso vai afetar todos os outros. Honra teu pai e tua mãe, etc. Não furtarás, não matarás, até o fim, até tu não darás falso testemunho. Bem, mas eles tiraram um. Então agora eles têm que dividir o 10º em 2, que é o mandamento da cobiça, que Paulo claramente lista como um dos mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Agora, por favor, notem que eles tiveram que modificar a posição, porque senão não faria sentido o mandamento como um todo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso não faria nenhum sentido, certo? Então eles dividiram e eles fizeram uma inversão e tornaram isso o 9º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Bem, pelo menos eles reconheceram que a esposa é mais importante do que a casa. E então eles dizem, não cobiçarás os bens do teu próximo. Então, eles acabaram dividindo isso e invertendo um pouquinho. Agora, o protestantismo na confissão de Augsburg é um pouquinho mais honesto do que isso e deixa na ordem certa. Embora assim, esse mandamento não faça nenhum sentido. E essa é uma analogia interessante. Então, um mandamento se foi e outro mandamento foi modificado. O sábado agora, aqui, não é o 7º dia, mas o 1º dia. E o 10º mandamento é dividido em 2 e nós temos 10 mandamentos de novo. Então, esta é a lei do catolicismo e aqueles que seguem Maria devem guardar esses mandamentos. E nós vamos ver em outra palestra que é um interessante cabo de guerra entre 2 senhores, o Deus dos céus e o príncipe deste mundo. Bem, vamos continuar. A Enciclopédia Católica admite isso abertamente. A Igreja, depois de mudar o dia de descanso do sábado judaico, o 7º dia da semana, para o 1º, tornou este o 3º mandamento, embora devesse ser o 4º mandamento. Então aqui eles admitem que eles devem ter removido um. De outra forma, não seria o 3º, certo? Eles admitem. E se refere ao domingo como dia a ser santificado como dia do Senhor. Mas Jesus diz em Mateus 5,17, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Viver a lei, demonstrar a lei. Então ele continua dizendo, nem um tio, nem um jota, nem um tio será revogado da lei até que esta se cumpra. Até que o céu e a terra passem. Nenhum jota, nenhum tio passará da lei. Então, de acordo com a Bíblia, a lei permanece para sempre. Mas o catolicismo romano diz, não, nós estamos acima da Bíblia, nós podemos mudar a lei. Apocalipse 12:4 diz, e a sua cauda, está falando da cauda da serpente, arrastou a 3ª parte das estrelas do céu. E se você observa o paralelismo hebraico na Bíblia, você vai descobrir que as estrelas, em seu sentido profético, representam anjos. Então nós podemos dizer que Satanás arrastou 1/3 dos anjos com ele e os lançou à terra. E o dragão se levantou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que ele nascesse.
Do povo de Deus viria o Messias, e Satanás estava observando os tempos de cumprimento que são dados no livro de Daniel, precisamente. E ele estava observando e esperando o parto desta criança, e então esta criança tinha que nascer, e ele queria destruí-la no mesmo instante. E ela deu à luz uma criança do sexo masculino que deveria governar todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi levado até Deus e o seu trono. Em um verso você tem o nascimento do Messias, e você tem a ressurreição, e você tem a ascensão ao céu. Tudo em um único verso. Mas você pode ver que se trata de um verso bem masculino, embora o catolicismo tente imitar isso. E eles colocam, então, a ascensão de Maria ao céu. E ela também morre, mas é despertada e tem uma ascensão ao céu. Então, tudo é uma contrafação. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela encontrou um lugar preparado por Deus para que eles a pudessem alimentar ali durante 1260 dias. Se trata de Maria, nós temos um problema, certo? Se isto é Maria, nós temos um problema. Porque como Maria pode cumprir a profecia de fugir para o deserto por 1260 dias, profeticamente falando? Mas vamos continuar. E houve guerra no céu. Há aqui uma quebra na ordem. Deus está explicando o que aconteceu. Por que há esta batalha nesta terra? E ele diz, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, e também os seus anjos. Então, houve uma guerra no céu. Já. Apocalipse 12:8 diz, mas não prevaleceu. Então, o dragão não prevaleceu, nem achou mais lugar no céu. Assim, um terço dos anjos se rebelou contra o governo de Deus. Deve ter havido uma batalha pelas mentes dos anjos, e eu posso imaginar que Satanás operou com toda a sua astúcia e engano, e eu posso imaginar que Satanás operou com toda a astúcia e engano que você possa imaginar. Ele insinuou ódio, insinuou injustiça, e insinuou que ele estava profundamente ofendido como anjo principal no céu, de não receber mais honra e glória. É uma história muito, muito triste. E ele faz a mesma coisa hoje. Todas as pessoas têm uma fome de glória que só pode ser satisfeita se as outras pessoas se tornam obsequiosas e se prostram a você. E é aí que você fica satisfeito com a sua glória na terra. E é isso que provavelmente ele tentou fazer no céu. E Jesus, como era humilde como ele é, nunca usou essa metodologia. Ele nunca usou a força para chegar a alguém. Ele sempre deixou o próprio caráter falar por si mesmo. Então houve essa rebelião, mas ele não prevaleceu, nem achou mais lugar no céu. Agora, Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? As testemunhas de Jeová dizem que ele é um arcanjo. Um arcanjo. Mas o que a palavra Miguel significa? Miguel. Procurem essa palavra num dicionário de nomes de criança. O que Miguel significa? Significa aquele que é o que Deus é. Aquele que é o que Deus é. Quando Deus desceu a esta terra como homem, ele deveria ser chamado de Emanuel. Deus conosco. Ele também foi chamado de Jesus. O Senhor é a salvação. Vejam que o nome tem significado. Nós também temos um nome hoje. Quando nós temos um nome hoje, é só isso. Mas nos tempos bíblicos, o nome tinha significado. Um significado muito especial. É por isso que os nomes mudam quando as circunstâncias mudam na Bíblia. Você consegue pensar em algum caso interessante no qual o nome foi mudado quando a circunstância mudou? Jacó, por exemplo, não se tornou Israel? Israel. Agora, Jacó significa suplantador, aquele que toma o lugar do outro. Ele tinha sido o segundo a sair, mas ele tomou o lugar do primeiro. Mas ele se arrependeu mais tarde disso. Ele certamente se arrependeu. Sim,
quando ele encontrou a Cristo, quando ele lutou com Deus e pediu seu perdão, ele se arrependeu do seu pecado, então ele foi chamado de Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. Percebem? O nome mudou porque as circunstâncias mudaram. Agora, Miguel significa aquele que é o que Deus é. Vamos dar uma olhada. Miguel é chamado em Daniel 10:21 de vosso governante. Então, ele é o governante do povo de Deus. E quem é o governante do povo de Deus? Jesus. E Jesus estava no céu antes de descer à terra, certo? Sim ou não? Sim. Ele estava no céu antes de descer à terra. E naquele momento ele não era chamado de Jesus, o Senhor é salvação. Ele ainda teria que descer e morrer por nós? Não. Ele era chamado de Miguel, aquele que é o que Deus é. Então vamos continuar. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Quem é o grande príncipe que se levanta por nós? Só há um, e a Bíblia deixa isso bem claro. Jesus é aquele que se levanta por nós. Mas Miguel, o arcanjo, quando lutou contra o diabo, contendeu pelo corpo de Moisés, Judas 9. Quem tem o direito de contender pelo corpo de alguém que deve ser ressuscitado? Quem? Somente Deus. Somente Jesus tem o direito de fazer isso. Será que ele ressuscitou a Moisés dos mortos? Sim ou não? Claro que sim. Como nós sabemos disso? Porque Moisés apareceu a ele no Monte da Transfiguração. E como sabemos disso? Bem, aqui estava ele ressuscitado. E quem mais apareceu com ele? Elias. E Elias nunca morreu. Então, um representa aqueles que serão trasladados sem ver a morte, Elias, e o outro representa aqueles que serão ressuscitados pelo poder do mesmo Cristo e que terão vida eterna.